O pão, como nós conhecemos, o pão que as pessoas comem no pequeno almoço, que geralmente leva farinha, fermento e trigo, ou farinha de trigo e fermento, não engorda. Nenhum alimento isoladamente tem a capacidade de nos engordar. Mas o que acontece é que para as pessoas que estão acima do peso, que já têm o excesso de peso, como elas têm também inflamação, se elas exagerarem na quantidade de pão, principalmente o pão refinado, sim, elas podem ter um aumento nessa inflamação. Claro que não acontece do dia para a noite, é algo que pode vir a acontecer com o comportamento repetido, mas que a ideia é, se nós queremos reduzir o excesso de peso, é nós priorizarmos alimentos que reduzem a inflamação e não aqueles que ajudam a aumentar ainda mais a inflamação. Então, o problema não está no pão. Existem pães feitos com farinhas mais saudáveis, como farinha de milho, como aveia, como uma quantidade menor de farinha de trigo natural e mistura com a farinha de trigo integral. E sim, dependendo dos ingredientes, dependendo do fermento que for usado, dependendo da forma como o pão é feito, até da espessura da massa, porque há pães que são mais finos, se isso vai facilitar ou não essa questão de aumentar a inflamação com o pão. Muitas mulheres que eu conheço usam o pão ou consomem pão no pequeno almoço, consomem o pão no almoço, no lanche, no jantar vai acompanhar a sopa ou um prato normal com pão. Então, esse exagero na quantidade de pão, por ser também um alimento que é calórico, sim, vai fazer com que aumente a nossa chance de acumular gordura, acumular peso. A dica é: prestem atenção ao tipo de pão que consomem, né? Se é feito de uma forma mais natural, se é aquele pão com muita farinha. Há pães até que ficam cheios de farinha à volta, fora está cheio de farinha, a massa é bem espessa, um miolo bem cheio. Prestem atenção ao tipo de pão. Não é necessário nós comermos todas as refeições com pão, mesmo o pequeno almoço nós podemos intercalar, não ser todos os dias no pequeno almoço pão refinado. E atenção também ao que nós colocamos no pão, porque não adianta ser o pão mais saudável se nós depois vamos fazer o pão com ovo frito, com chouriço frito, ou com maionese, ketchup. Então, para além do pão, também o cuidado com aquilo que nós vamos colocar no pão. E deixar um bocadinho dessa questão de nós olharmos só para um alimento e achar que este alimento é o que nos está a engordar. Não. Se nós olharmos bem, se formos mesmo bem sinceras com os nossos hábitos alimentares, vamos ver que às vezes o consumo de água não está lá, estamos a beber menos de 1 litro de água por dia, há pessoas que estão a beber gasosa, estão a comer bolacha de pacote, coisas refinadas em excesso, exageram na quantidade, aquelas pessoas têm na gaveta doces, vão comendo todas as vezes que estão estressadas ou têm algum problema no trabalho ou que o dia não correu muito bem, ou vão comendo não por fome, mas por gula ou por vontade de comer, têm uma dificuldade em gerir as emoções, então todas as vezes que se sentem mais para baixo vão buscar na comida algum consolo, e este comportamento é o que depois vai nos aumentar o peso a longo prazo, sem falar da questão do sedentarismo, né? Falta de atividade física, falta de nos mexermos, falta de movimentar nossa energia de um modo geral. Então não vamos olhar para um alimento e dizer que este engorda ou este emagrece, mas sim, podemos prestar atenção na qualidade do alimento. Se os ingredientes podem ser mais saudáveis, se nós podemos preparar de uma forma mais saudável e se nós podemos consumir de acordo com o nosso gasto energético. Se eu não estou a gastar tanta energia, eu posso olhar para aquele alimento e ver se há necessidade de eu estar a comer numa quantidade exagerada. E às vezes essa questão da quantidade é algo que nós já estamos habituados a fazer, sem nos apercebermos, já nos habituamos a comer naquela quantidade e não necessariamente o nosso corpo precisa daquela quantidade toda para se sentir nutrido. Então podemos olhar para isto também. Esta era a dica sobre o pão. Não olhem o pão como o vilão, mas prestem atenção, principalmente se vocês sentem algum inchaço, alguma inflamação, algum sintoma, ao comer o pão,
e em exagero. Aqui eu não falei da intolerância ao glúten, né? O glúten é a proteína do trigo e algumas pessoas, sim, elas são alérgicas ao glúten, que é essa proteína do trigo que nós encontramos também no pão, o pão feito com farinha de trigo. E esse glúten, sim, vai causar alguns sintomas como diarreia, dor abdominal, inchaço, manchas na pele, e para muita gente existe essa questão da necessidade mesmo de retirar ou diminuir consideravelmente alimentos que contenham trigo na sua alimentação. Para quem tem um problema de excesso de peso, não foi a um dermatologista, não foi a um médico confirmar se tem ou não alguma intolerância alimentar, é simplesmente porque acha que está a engordar. Então presta atenção não só aos alimentos que têm trigo, mas a como está a alimentação de um modo geral. Isso já vai ajudar. Eu vou deixando aqui dicas de alimentos, claro, não é para colocar um alimento no pedestal, nem outro no chão, é simplesmente para nós termos o hábito, para ganharmos o hábito de saber um bocadinho mais de o que aquele alimento nos traz, porque é interessante incluir na alimentação. Eu sei que muitas mulheres querem sim mudar os hábitos alimentares, mas não incluem na alimentação alimentos que dão, para além de saciedade, que dão nutrientes e que nos ajudam em várias funções do corpo. Esta era a dica de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao pão ou uma outra dúvida qualquer, podem colocar aqui e eu depois vou responder. Beijinho!